Bom, esse é o último encontro teórico dessa primeira parte de eletrodinâmica, que começou falando de corrente elétrica, tensão, resistores. Só que resistores é um assunto tão importante que ele merece uma aula para eles, né, para falar mais de resistores. O que a gente fez na aula passada? Deixa eu passar aqui. Os temas que estão linkados em amarelinho aqui são os temas que a gente trabalhou na aula passada. A gente definiu, né, resistência elétrica, falou da lei de Ohm, falou das duas leis, né, da resistividade, mas não fizemos exercício ainda. Hoje é uma aula para falar de associação de resistores. Só que a gente vai perceber que daqui tem alguns desdobramentos. A gente vai definir curto-circuito, vai falar de amperímetro e vai falar de voltímetro, tá? Vai falar um pouco de alguns casos que a gente pode aplicar isso de associação. Enfim, bom, então vamos começar. Aqui eu tenho um circuitinho bem simples que mostra uma associação de resistores. A gente tem aqui um sistema com lâmpadas. Perdão. Aqui você tem as lâmpadas. Aqui você tem, ó, uma bateria, na verdade duas baterias, né? Então isso aqui seria a nossa fonte de tensão. Tá vendo? Aqui eu tenho uma chave de liga-desliga. E aqui eu tenho os nossos resistores. Aqui é uma associaçãozinha, tá? O que significa associar resistores? Ligar resistores juntos dentro de um circuito. O que acontece nas questões de vestibular? Quando a gente vai trabalhar com circuito, vocês vão descobrir isso nos exercícios, a gente vai falar muito. A coisa mais importante que tem para você conhecer no circuito é a corrente elétrica. Então, notem que as pilhas aqui foram colocadas de uma tal maneira em que o polo positivo de uma está ligado no polo negativo da outra. Elas estão em série, tá vendo? Ó? Tá? Depois a gente vai comentar mais sobre isso. Em geral, a gente faz esse tipo de associação para que a tensão elétrica fornecida seja a soma das duas. Então, você tem duas pilhas atuando juntas aqui. Tá bom? A corrente elétrica ela vai circular pelo circuito. Quando você ligar o interruptor, a corrente elétrica vai circular. Quando eu quero calcular a corrente elétrica, uma das técnicas que a gente faz é trocar todos os resistores que você tem por um único que exerça o mesmo efeito. Então, imagina que você tem lá uma associação com vários resistores ligados e você quer imaginar o seguinte: se eu pudesse trocar todos os resistores por um único resistor que surtisse o mesmo efeito, qual deveria ser o valor dele? E isso é o resistor equivalente. Então ele fala aqui, ó, denominamos resistor equivalentes a associação de vários resistores, aquele que submetido a uma mesma DDP que a associação é atravessado por uma corrente igual. Então quer dizer, eu vou trocar todos os resistores por um único, tá? Essa é uma das coisas que a gente tem que fazer na hora de fazer cálculo do circuito. Então, a gente vai falar sobre as duas maneiras, né, que eu tenho para associar resistores. Tá? A gente costuma representar o resistor equivalente por REC. Assim, ó. REC. REC é o resistor equivalente. Pronto. Beleza. Vamos falar um pouquinho, então, das duas associações que são famosas. Série e paralelo. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos um desenho que mostra uma associação de 4 resistores em série. Tá? Associar resistores em série na prática significa ligar um no outro. Um no outro. Né? A gente costuma olhar para resistores e imaginar que os resistores têm polos também. Então é como se isso aqui fosse um polo do resistor e aqui o outro. Então você liga o positivo com o negativo, com o positivo, com o negativo, com o positivo, com o negativo e assim sucessivamente. Tá? Beleza. Aí você liga a extremidade de um dos resistores, aqui, ó,
e a extremidade oposta do outro resistor oposto, aqui, você vai ligar essas duas extremidades na DDP. Então, tenta imaginar que isso aqui é um buraco da tomada, ó. E isso aqui é um outro buraco da tomada. Então, você tem um potencial elétrico VA e um potencial elétrico VB estabelecido pela tomada. Pela tomada. Tudo bem? Tá. Outra coisa que a gente vai perceber é o seguinte. Quando a gente ligar, as cargas vão se movimentar. Então, vamos imaginar, por exemplo, que as cargas estão indo como na figura de A para B. Então, o A é o polo positivo e o B é o polo negativo, né? Lembrando que nós estamos trabalhando na física com a corrente convencional. Então, a corrente convencional, ela sai do positivo e vai para o negativo. Ok. O que acontece é o seguinte, gente. O fato dos resistores estarem ligados desta forma implica que a corrente que passa no R1 é necessariamente a corrente que passa pelo R2, R3 e R4. Se nós fizermos uma analogia com um trecho de um rio, é como se você tivesse uma queda d'água. Olha a analogia que eu estou fazendo. Imagina uma queda d'água, não uma cachoeira, mas aquelas que o pessoal desce de caiaque, sabe? Aquelas descidinhas de rio. Só que você imagina que nessa descida, você tem vários grupos de pedregulhos. Então, o que você está vendo como R1 são pedras no meio do riacho. O que essas pedras acabam fazendo com a água? Dando uma segurada na água. Concorda? Aí, um pouco mais abaixo, você tem um outro conjunto de pedregulhos. É o R2. Que pode ser igual ou diferente de R1, hein? Mas o fato é o seguinte. A água que passa lá em R1 vai passar em R2. Que vai ser obrigada a passar em R3, que vai ser obrigada a passar em R4. Essa analogia da corrente como uma aguinha, ela é muito boa para uma série de exercícios. Então, se você não tem essa analogia na tua cabeça, crie ela. Tá? Uma descida de um rio. O que é a descida do rio? Alguém pode me explicar o que é a descida do rio? O que representa no circuito a descida no rio? Hã? A descida representa a diferença de potencial. Perfeito. Quanto maior a DDP, mais íngreme é a descida. Tenta fazer essa analogia. Quanto maior a DDP, mais íngreme é a descida. Então, as cargas vão descer no pau ali. Só que tem os pedregulhos. Ok? Então, a primeira coisa que a gente aprende. A corrente em 1, e 2, e 3, e 4 são as mesmas. Eu gosto de parar aqui e frisar a palavra mesmas. Eu não estou querendo dizer que ela é igual. É claro que elas são iguais numericamente, mas é exatamente a mesma corrente. Porque tem casos, não sei se vocês devem saber disso, que a corrente se divide em partes iguais. Não, aqui nós estamos falando que não é que elas são iguais em número só, elas são exatamente a mesma. Tá? A corrente que entra tem que sair em B. Isso é um princípio muito claro na eletrodinâmica. Então, a corrente que entra por A, ela vai ter que sair em B. Não tem jeito. Tá bom? Beleza. Só que aí vem uma questão importante. Veja. Quando a corrente passa pelo resistor, o que acontece na prática? Efeito Joule. Concorda? Então, o resistor R1, quando a carga passar por ele, ele vai gastar ali uma diferença de energia. Então, o resistor R1 vai gastar um pouco da energia. Depois a corrente passa pelo resistor R2. Então, ela passou por aqui, ó. Ela passa por aqui. E aqui ela gasta uma energia. Ou seja, o que eu quero que você comece a perceber? Que quando ela passa de A para cá, o potencial aqui já não é mais VA. O potencial aqui já diminuiu. Você já tem um outro potencial aqui.
Você tem um VC aqui, ó. Tuf. Lembra que se a gente está considerando que quem está andando é carga positiva, ela está indo da região de maior para a região de menor potencial, hein? Então, se, por exemplo, o VA, faz de conta que o VA é 10 volts, o VC já não é mais 10. Já teve ali uma quedinha. Quanto vale essa quedinha? Quanto vale essa quedinha? Bom, se eu lembrar de U igual a RI, eu posso dizer então o seguinte: U1 igual a R1 vezes I. Certo? Só que eu posso aplicar essa ideia para os outros dois também, para os outros três também. Eu posso dizer que o 2 é igual a R2 vezes I. Então, tipo, quando a corrente passar por aqui, ó, tuf, ela já vai gastar uma tensãozinha também. Então, aqui era 10, ó, aí, sei lá, caiu para 3, e assim vai caindo, e vai caindo, e vai caindo. Quantos resistores tiverem aqui, ela vai queimando tensão. A gente fala, o termo que a gente usa meio grosseiro é falar assim, vai rolando uma queima de tensão. Ela vai gastando toda aquela tensão aos poucos. Você pode fazer uma analogia como se fossem degrauzinhos. Degrauzinhos. Vai perdendo energia. Pum. Tá? Aqui, ó, vamos escrever. O 3 igual a R3 vezes I. E o 4 igual a R4 vezes I. Tá? Beleza? Daqui nós vamos tirar duas conclusões importantes. Veja, primeira conclusão. Se U é igual a RI, eu posso dizer que I é igual a U sobre R. Vai acompanhando. Agora, peraí. Espera um pouquinho. Se a corrente é igual para todo mundo, porque eles estão em série, eu posso dizer que U1 sobre R1 é igual a U2 sobre R2 e assim por diante, não é mesmo? Então, a primeira conclusão que a gente chega é a seguinte, gente. Se a corrente que tem que passar é a mesma, quanto maior o resistor, mais tensão ele vai gastar lá nele. Percebem isso? Se o resistor tem resistência muito alta, quando a corrente passar por ele, a queda de tensão vai ser mais alta ainda. Ou seja, ele está numa DDP maior. A gente vai concluir, na verdade, que se as resistências são diferentes, eles não têm a mesma DDP. Que é o que a gente ouve na aula, né? Olha, os resistores não têm a mesma DDP. Por outro lado, é muito fácil você concluir que a DDP total é a sominha das DDPs, certo? Então, olha o que eu vou fazer agora, ó. U total igual a U1 mais U2 mais U3 mais U4. Tudo bem? Então, ó, não esquece isso aqui, tá? Para resistores em série, quanto maior o valor dele, maior a DDP que passa por ele, que está nele. Né? Para que a corrente seja constante. Isso é uma condição, né? Bom, outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Quem é U de AB? Não é U do circuito total? U de AB é U do circuito total. Então, sabe o que eu vou escrever no U de AB? Como U igual a RI, eu vou escrever que U de AB é uma resistência equivalente vezes o I. Quer dizer, se eu pudesse pegar todos esses resistores e substituir por um resistor equivalente, qual seria o valor dele? Seria REC.
Então, REC vezes I é igual a R1 vezes I mais R2 vezes I mais R3 vezes I mais R4 vezes I. Só troquei. Fiz o URI para todo mundo ali, né? Então eu posso dizer que, vê se você concorda, REC vezes I é igual a I vezes R1 mais R2 mais R3 mais R4. Com isso a gente prova, você pode cancelar o I, né? Que ele está igual para os dois, porque a corrente é igual, tá em série. Você consegue provar, então, que a resistência equivalente para a série é a soma dos resistores. Tudo bem? Quer dizer, qual seria o motivo para alguém associar resistores em série? Na prática. Alguém poderia me dar algum motivo razoável? Tipo, o que você ganha em termos sei lá, em termos de econômico, alguma situação para você associar em série? Aumentar a resistência, boa. E às vezes isso é importante. Por que é importante? Por exemplo, se você tem um aparelho que tem que ser protegido de alguma maneira contra uma passagem de corrente, você põe um resistor ali. Né? Se a gente parar para pensar no limite, antigamente você tinha os fusíveis. Né? Os fusíveis são resistores que suportam uma passagem de corrente limitada, mas que depois simplesmente quebram. Né? Você pode colocar um resistor ali para aumentar ela. Tá bom? Os resistores em série, por exemplo, eles podem ser usados em chuveiros, né? Você vai clicando em várias temperaturas, vamos dizer assim, e vai aumentando a resistência. Lembra que a gente discutiu isso na aula passada? Se eu aumento a resistência, diminui a passagem de corrente. Percebem? Então, essas coisas todas são situações. Agora, a desvantagem, que é a desvantagem famosa da associação em série, é justamente o fato de que, se houver problema em um dos resistores, o circuito inteiro é comprometido, porque ele está aberto. Né? Por exemplo, esse desenho que vocês estão vendo aqui, entre os pontos E e Z, está aberto o circuito. Você precisa ligar ali para a corrente passar, certo? Tudo bem? Beleza? Ah, e só para fazer o que eu acabei esquecendo de colocar, gente, deixa eu colocar aqui, ó, VC, né? A gente colocou aqui VD. E aqui eu vou colocar um VE, tá? Só uma coisa interessante você perceber o seguinte, ó. Vamos imaginar que eu conecte aqui, ó. Coloquei, conectei. Vocês saberiam me dizer uma coisa, gente? Qual dos pontos E e Z tem maior potencial? Aqui, ó. Aqui você tem potencial, a gente pode chamar de VE, tá? E aqui eu vou chamar de VZ. Então, pela lógica, o VE tem que ser maior, não é? Porque a corrente está indo da esquerda para a direita. Deixa eu só fazer um comentário. Se isso aqui for um fio ideal, se não tiver resistor aqui, os potenciais são iguais, tá? É o que a gente chama, na eletrostática, de fio liso. Fio liso. Tá? Quando a corrente percorre um fio liso significa dizer que ele não tem resistência. Cuidado, tá? Então, se o potencial aqui, por exemplo, ó, for 10 volts, o daqui teria que ser 10 volts. É diferente de você botar um resistor. Quando você põe o resistor, a corrente vai dissipar a energia. Então, porque lembra que a gente falava na primeira aula, eu falei, olha, gente, quando a gente fala em fio, o fio ideal ele não tem resistência. Tá?
Quando a gente for trabalhar uma questão dos exercícios de sala, eu vou falar sobre isso mais detalhadamente. Ok, podemos seguir, gente? Aqui nessa tabelinha, gente, tem basicamente o que eu comentei, tá? Tem as observações, essa vocês têm no material de vocês também, acho que essa tabelinha, né? Ok, vamos seguir então. Vou passar para frente. Agora, vamos falar da outra associação. A nossa associação em paralelo, que também tem nas suas particularidades. Peraí. Pronto. Aqui nós temos um exemplo de um sisteminha bem simples, composto por 3 resistores, também R1, R2, R3, percorridos por correntes diferentes ali, segundo o enunciado. Então, a primeira análise que eu quero fazer com vocês é pensar na corrente em si. Vamos novamente recorrer a uma analogia da cachoeira, da nossa queda d'água. Então, A e B são os plugs de uma tomada. Podem ser os polos de uma bateria, né, de corrente contínua, então. E aí nós vamos ligar, então, e A e B representaria o desnível da cachoeira. Né, o quanto a corrente elétrica vai dissipar na passagem de DDP, né? Ok. Só que, imagina que essa cachoeira, diferentemente da outra, ela tem uma trifurcação. Num dado ponto da cachoeira, que nós, a partir de hoje, vamos chamar de nó. Tá bom? O nó A, ele vai dividir o seu curso d'água em 3 caminhos diferentes. E cada caminho tem um conjunto de pedregulhos. Cada pedregulho representaria R1, R2 e R3. Tudo bem? Beleza? Depois, essas quedas d'água voltam a se encontrar no nó B. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai concluir é que a corrente que entra no nó A, ou seja, a água que entra na cachoeira, ela tem que sair lá embaixo. Por mais que ela percorra cursos diferentes, ela vai sair lá embaixo. Então, a primeira característica da associação em paralelo é que a corrente que alimenta o circuito, que a gente costuma chamar de I total, ela é a soma das correntes I1, I2, mais I3. Só que uma coisa que é curiosa, e veja, isso eu acho que é a coisa mais legal para vocês tentarem entender, é a seguinte. Imagine de fato que A e B sejam 2 pontos de uma certa altura. Você tem 3 cachoeiras, ou 3 caminhos, que por mais que sejam diferentes, estão ao mesmo ΔH. Concorda? Fazendo analogia com a nossa cachoeira. Esse ΔH, na verdade, é a DDP. Então, a associação em paralelo, ela traz uma novidade que a série não traz. Você consegue colocar todo mundo na mesma DDP. Então, se você tem um sistema que te forneça 12 volts, você vai fornecer 12 volts para todo mundo. Para todo mundo. Você vai... O mesmo gerador, a gente vai, né, depois estudar isso como um gerador, mas vamos voltar para a eletrostática, né, que o nosso querido Edu adora. Você tem uma fonte de campo elétrico que consegue fornecer uma DDP igual para 3 coisas diferentes. Então, eu vou dizer que U de AB é igual a U1 mais U2 mais U3. Opa, mais não, igual. Tô o sinal tudo trocado, né? Vocês estão percebendo aqui. U3, que é igual ao só, que não tem U4 nada. Tá bom? A partir dessas duas conclusões, a gente pode
observar algumas consequências. Por exemplo, qual seria uma vantagem de você associar os resistores em paralelo? Quando você associa resistores em paralelo, eles estão funcionando de maneira independente, de certa forma. Por quê? Porque se porventura eu retirar um resistor, os outros continuam funcionando. Então, em termos práticos, por exemplo, você pode fazer uma analogia com os cômodos da sua casa. As tomadas da sua casa, elas estão todas em paralelo. Então, elas são todos pontos que vão colocar coisas em paralelo. Tudo que você ligar na tomada é 110. Tudo. Tudo. Você pode ter 3 tomadas no seu quarto. Você ligou ali, 110, 110. Ou seja, a nossa casa é um grande T. Só que ele não é um T, né? Ele tem um monte de saídas. Todas da mesma diferença de potencial. Então, tudo está funcionando assim. Quer dizer, na nossa casa tem uma outra questão que a gente diz que ela é trifásica, né? Ou seja, você tem 3 fases. Na prática, o que significa ter 3 fases? Tenta imaginar o seguinte. Você tem uma coisa considerada polo positivo, uma coisa considerada polo negativo e uma coisa que é o terra. Então, você tem 3 pontos. Então, você pode ligar uma coisa, por exemplo, aqui, ó. Você pode ligar um resistor aqui. Ele vai ter uma tensão. Você pode ligar uma coisa aqui, ó. Peraí, vamos puxar um fio daqui, né? Você pode ligar uma outra coisa aqui. Tá em paralelo também. E você pode, caso precise de uma DDP maior, fazer isso aqui, ó. Que é o que geralmente o que acontece nas casas, né? Você tem um 0, uma DDP-VA aqui, uma DDP-VB aqui, de tal maneira que a diferença aqui é 110, por exemplo, ó. Isso bem resumido, tá, gente? E aqui seria 220, ó. Então, a planta de eletricidade da casa, ela é feita assim. Ela é feita dessa maneira. São várias associações em paralelo. Só que, como a gente vai perceber aqui, isso traz um problema. Vamos falar que nem tudo são flores. Vamos falar sobre o resistor equivalente. Vamos falar sobre o resistor equivalente. Esse U de AB eu vou substituir por REC vezes 1I. Tudo bem? REC vezes 1I. Beleza? Acontece o seguinte, gente. A corrente total, ela vale I1 mais I2 mais I3. Então, eu vou escrever assim, ó. Vou fazer de novo, peraí. U de AB é igual a REC vezes I1 mais I2 mais I3 mais I4. Não tem mais I4. Eu tô com I4 na cabeça. Por que eu tô com I4 na cabeça, gente? Tá aqui. Beleza. Lembrando sempre que U igual a R vezes I, né? Tá, então U de AB. Opa. U de AB é igual a REC vezes. Agora presta atenção aqui. O que é I? I não é U sobre R? Então, onde está escrito I1, eu vou colocar U de AB sobre R1. Porque eles estão tudo em paralelo, né? Todo mundo vale U de AB. Mais U de AB R2 mais U de AB sobre R3. Estão acompanhando a matemática? Eu estou substituindo. E a gente está quase tentando chegar na fórmula do resistência equivalente. E aí nós vamos guardar 2 coisas da fórmula.
Tá vendo que ali tem U de AB, U de AB, U de AB? Eu vou tirar em evidência. Então vai ficar assim, ó. U de AB é igual a REC vezes U de AB vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, fecha parênteses. Tudo bem? Se você cortar os U's, aqui vai sobrar 1, não vai, ó? À esquerda. Se eu passar o REC dividindo, fica assim, ó. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que é a fórmula da resistência equivalente, né? Isso vale para quantos resistores você quiser. Para quantos resistores você quiser. São vários. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quero fazer uma reflexão com vocês. Imaginem 3 resistores. Tudo bem? Peraí. Deixa eu diminuir um pouco aqui o ar, que meu que tá quentinho aqui. Tô dando uma... Comecei a suar aqui. Imagina 3 resistores. Imaginou? Agora imagine eles 3 em série. Pensou? Dá uma REC, não dá? Agora imagine os mesmos resistores em paralelo. Em qual associação eu terei uma REC maior? Onde que eu aumento a resistência quando eu associo? Na série, não é? Perceba que nessa conta, gente, o resultado dela, ele vai implicar numa diminuição. A gente vai, ao longo dos exercícios de sala, nós vamos perceber isto. A gente tem formas bem rápidas de perceber isso, tá? Qual é o problema de você associar, então, resistor em paralelo? A resistência equivalente é pequena e isso fará com que a corrente aumente. Porque vamos lembrar da lei de Ohm, né? A lei de Ohm, ela diz que U igual a RI. Então, por exemplo, imagina uma casa que tem lá uma certa capacidade de fornecer tensão. Tá bom? Ela tem lá uma capacidade. Se você começa a ligar muito aparelho em paralelo, esse REC ele começa a cair, ó. Qual é o problema do REC cair? A casa ela vai continuar fornecendo a mesma tensão. Então isso implica no aumento de corrente. Por isso que é perigoso usar Benjamin, T, extensão, esses multiplicadores de tomada na mesma tomada. Porque quando você coloca várias coisas na mesma tomada, você está fazendo um circuito com resistência equivalente baixa. Cada vez que você liga os circuitos, você vai abaixando a REC. Você vai abaixando a REC. A corrente vai aumentando, pode dar sobrecarga. A tomada pega fogo. Entenderam? A lógica da coisa? Tranquilo, gente? Olha, outra coisa que eu queria comentar com vocês. Essa aqui é a fórmula para calcular a resistência equivalente, tá? Só que, olhando para ela, a gente já tem uma certa preguiça. Eu, pelo menos, tenho uma certa preguiça. Ai, tem que tirar mínima, é um saco. Então, tem um truque para você evitar de ter que fazer isso toda hora. Mas ele tem um custo. O que você pode fazer? Vamos imaginar que você tivesse só 2 resistores. Supor apenas R1 e R2. Tá? Se você tivesse só R1 e R2, então tenta imaginar que essa conta aqui, ó, ela parasse aqui, ó. Não tivesse o R3. Você vai tirar o mínimo e fazer a conta, não vai? Quando você desenvolver esse mínimo, tal, você vai chegar na seguinte conta. Que a resistência equivalente é igual ao produto deles dividido pela soma.
R1 mais R2. Produto pela soma, a gente fala. Tá? Qual é a vantagem de você saber isso de antemão? Suponha que você tenha que calcular uma resistência equivalente, como nesse circuito que vocês estão vendo aqui. Você pode ir por dois caminhos, fica na sua preferência. Ou você substitui as três resistências, R1, R2, R3, aqui, ó, tum, 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 e faz o mínimo. Ou você pega dois, tira a resistência equivalente deles, rapidão, na cabeça, produto pela soma. E aí você substitui esses dois por um único e faz o paralelo com esse aqui. A gente vai fazer nos exercícios, vocês vão ter oportunidade de me ver fazendo, tá? Beleza? Então, e aí tem um outro detalhe que o pessoal está lembrando aqui no chat. É a observação da observação. Se R, se resistências forem iguais, aí essa fórmula fica mais fácil ainda. Vamos supor que R1, R2 e R3 sejam iguais. Aí a resistência equivalente dele fica assim, ó. REC é igual ao valor de um deles dividido pela quantidade de resistores. Então, no nosso contexto aqui, seriam 3, né? Digamos que a formulinha azul e a formulinha amarela, elas são consequências da branca. A gente usa muito mais as duas, confesso para você. Eu não uso a branca, raramente eu uso a branca. Eu vou fazendo de 2 em 2. Pega 2, soma, faz produto pela soma, pum, aí junta com outro, vai fazendo. Tá? Quando tem, em geral, você tem que fazer de 3, no máximo 4. Tem nada assim, ó, muito. Tudo bem, gente? Tranquilo? Né? Uma coisa muito interessante da gente observar aqui é o seguinte. Se nós desenvolvermos um pouquinho melhor essa fórmula, você pode perceber o seguinte, ó. Quem é o 1? Quem é o 1? Quem é o 2? Quem é o 3? Se você abrir essa fórmula, você vai ficar com isso, ó. R1 vezes I1 igual a R2 vezes I2 igual a R3 vezes I3. Concorda comigo? E aí, eu quero destacar essa expressão pelo seguinte. Será que a corrente que passa em 1 é a mesma corrente que passa em 2, que é a mesma que passa em 3? E aí? Porque no série é. Olha, elas podem até eventualmente ter o mesmo valor. Mas, para que isso aconteça, é preciso que também haja uma outra situação, a resistência. Aqui você vai perceber uma situação muito curiosa, gente. Quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente que passa pelo ramo. Então, você percebe que você tem 3 ramos. Ó, você tem aqui o ramo 1. Tá vendo esse pedaço aqui, ó? Tudo bem, você tem a mesma DDP aqui, ó. Tá. Só que se esse resistor for muito grande, a corrente aqui é pequenininha. Tá? E aí vamos imaginar, por exemplo, um resistor aqui, ó, bem pequenininho. Pensar num resistor aqui bem pequenininho. Se o resistor é pequenininho, passa muita corrente. Né? Você pode fazer uma analogia, né, com aquela história do caminho das pedras, como se fossem obstáculos diferentes. Você tem, por exemplo, aqui em cima um obstáculo com muitas pedras. Então essa parte da cachoeira está mais fraquinha. Ó. Se você tem aqui um caminho com muitas pedras, essa parte da cachoeira está fraquinha. Se por aqui quase não tem pedrinha,
Aí a cachoeira está mais forte para esse pedaço aqui, tá bom? Essa analogia, como eu disse para vocês, ela é muito importante para você criar uma forma de materializar o problema. Conseguir desenhar, calcular a corrente quando ela divide, tá? Tranquilo? Bom, vou seguindo, tá? Podem tirar print, se quiserem. Vamos fazer uma leitura breve aqui das coisas dos resistores, tá? Só para a gente fechar essa discussão aqui para passar para os outros tópicos. Então, olha o que ele fala aqui, ó. Que você tem uma associação daquele jeitinho que eu desenhei, tá? Que tá mais bonitinha. Ó, o nó que eu falei para vocês, tá? Aqui eu quero fazer uma anotação muito importante. Presta muita atenção. Ó. Peraí. Aqui você tem um polo positivo, certo? E aqui um polo negativo, certo? Tá vendo esse ponto A que ele coloca aqui? Eu vou dizer que aqui ele tem um potencial VA. Tá vendo que entre A e C não tem nada? Então o potencial aqui é igual ao daqui. Que é igual ao daqui de cima. Que é, por sua vez, o positivo da bateria. Percebe que se você partir daqui, ó, e caminhar por todo esse fio, você não tem nenhum elemento resistivo, tá vendo? Então todos esses pontos do fio estão com o mesmo potencial. Todos os pontos do fio estão com o mesmo potencial. Tá? Beleza? Por exemplo, se um passarinho colocar a patinha dele aqui, ó, e colocar a patinha dele aqui, ele não deve tomar choque. Isso se o fio for liso, né? Se o fio for ideal. É que na prática não é assim, né? Tá bom? Agora, olha do outro lado. Do outro lado, você tem o polo negativo. Mas percebe que o polo negativo, ele está se propagando por todos os pontos aqui sem nenhum elemento. Então eu posso dizer aqui, ó, que aqui é o V negativo, aqui também é o V negativo. Observa, então, que está todo mundo com a mesma DDP? Está todo mundo entre o positivo e o negativo, como a gente estava falando. Tá bom? A corrente ele se dividindo, ó. Tá? Beleza? Ó, olha o que ele fala aqui nessa parte da frase que é legal, ó. Possui a mesma... é a mesma... Aliás, a diferença de potencial é a mesma e igual à bateria. Diferentemente do caso da ligação em série, na qual a diferença de potencial aplicada pela bateria é dividida proporcionalmente. Ou seja, quem tem mais resistência leva mais DDP, lá na série. Lá na série. Quando ele fala que a tensão é dividida proporcionalmente, ele está dizendo isso. Entenderam? Se o resistor tem resistência 3 vezes maior que o outro, vai ser gasto nele 3 vezes mais DDP para conseguir gerar a mesma corrente. Tá? Beleza? Vantagens e desvantagens. Ó, nessa associação, mesmo que um dos resistores se queime, os outros ainda continuam funcionando, pois haverá corrente elétrica passando pelo fio. Tá? Corrente elétrica. A gente já falou da corrente, né? Corrente ela divide, depois ela volta a se juntar. Tá? Se um resistor tem resistência grande, vai passar por ele pouca corrente. Tá? Quanto maior a resistência, menor a corrente. Por quê? Porque o U tem que ser o mesmo para todo mundo. O U tem que ser constante. Ok. Beleza. Seguindo. Vamos falar de curto-circuito. O curto-circuito é uma situação que ela é um pouquinho polêmica.
em relação à definição, assim, o pessoal entende, mas talvez não entenda o mais importante da coisa. Né? Eu queria chamar a atenção de vocês, né, no termo curto-circuito. Quando você fala que um circuito entrou em curto, é porque um dia ele já foi longo. Concorda? Um circuito em curto é um circuito que já foi longo e ele encurtou. E o que é encurtar um circuito? Então vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar uma tomada, ou tipo uma fonte de tensão positiva e negativa. Tá? Aí daqui sai um fio. Aqui. E aqui você tem um elemento resistivo, vai. O resistor R. Então, o que eu posso dizer? A partir do momento em que o R está ligado no circuito, ele tem aqui um potencial positivo e aqui um potencial negativo. Agora imagine que eu, de maneira proposital, eu pegue um ponto aqui no fio, descasque ele, pegue um outro ponto aqui no fio, descasque ele e conecte os dois pontos. Eu criei um outro circuito, tá vendo? Esse circuito ele é um curto. Por quê? Porque ao conectar o ponto A do ponto B, eu diminuí a resistência elétrica absurdamente. A primeira consequência é que o resistor aqui para de funcionar, desligado. Desligado. Então, o que é um circuito, o que é um resistor em curto? O resistor em curto é um resistor que, por algum motivo, não está mais sendo percorrido por corrente elétrica. Não tem mais campo elétrico nele. Porque você fez isso, ó. Tá. Agora, qual é o problema disso numa instalação elétrica? Nas instalações elétricas, gente, o que acontece é que você não tem só um resistor. Você tem outras coisas funcionando. E aí, quando um resistor diminui, ele deixa de funcionar, a resistência do sistema diminui. Então, ó, eu posso escrever assim, ó, a perda de um resistor por curto provoca aumento da corrente elétrica. Tá? E isso é que é o problema. Por quê? Porque se você está diminuindo a resistência equivalente, o sistema começa a receber mais corrente, você vai ter aquecimento dos aparelhos, o aparelho pode queimar, né? Que dá sobrecargas. Para isso, a gente tem os disjuntores. Né? O disjuntor ele é um aparelho instalado na entrada de energia. Então, por exemplo, se houver um aparelho em curto na tua casa, o que vai acontecer? A energia vai aumentar, a corrente elétrica aumenta. Se essa corrente aumenta a um valor acima do limite permitido, o disjuntor desliga o sistema elétrico. Ele faz o papel do fusível, né? O que o fusível fazia antigamente. Tá? Geralmente os curtos acontecem por desgaste de fiação elétrica. Né? As fiações vão acabar vão encostando, vão perdendo aquela cobertura de borracha do fio, e aí você tem um problema que acontece. Né? Porque é diferente de você simplesmente desligar um resistor. Você tá fazendo com que a corrente que passe por aqui, ó, aumente. Porque pensa assim, ó, a corrente ela vai sair por aqui, ó. Concorda? Ó? Quando ela chegar no ponto de curto, ela vai passar pelo lugar onde tiver menor resistência. Certo? Então, tudo que tiver instalado nessa região aqui, ó, do circuito, ou nessa região, vai ter sobrecarga.
por causa de um elemento que está lá no meio perdido. Tenta imaginar que a corrente, para ela chegar nesse ponto de curto, ó, ela vai passar por vários aparelhos elétricos. Então aqui você tem uma geladeira, alguma outra coisa aqui, um ar-condicionado, enfim. E aí você queima o chuveiro, por exemplo. Tá? Essa perda do chuveiro aqui vai causar uma sobrecarga numa boa parte do circuito. E aí o que acontece? O disjuntor ele está aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Se precisar, ele desarma. Ele faz ploc. Tá? Ou ele tá aqui no polo positivo ou no polo negativo. Qualquer uma das duas situações ele vai e desarma. Quando houver um aumento de corrente. Tá bom? Beleza? Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Quando você liga o fio entre A e B, esse fio aqui, ó, você está introduzindo um fio liso. Né? Então, o potencial no ponto A, ele se torna igual ao potencial no ponto B, tá vendo? Isso pro resistor. Para o resistor. Então, na verdade, o que significa desligar um aparelho? Desligar um aparelho, quando você desliga, quando você tira o aparelho dos polos, o que você faz é com que o ponto A e o ponto B não tenham mais a diferença de potencial. Então, se você tem U igual a 0, o resistor está em curto, desligado. Corrente igual a 0. Tá? Beleza? Só para encerrar agora de vez mesmo. Podemos fazer analogia com a cachoeira? Podemos. Tenta imaginar agora o seguinte. Você tem uma cachoeira com 2 caminhos. Tá? Só que, agora, você tem um caminho com pedra e o outro caminho é totalmente liso, perfeitamente liso. Nesse caso, gente, se a gente voltar a fazer a analogia com a água, você pode falar para mim assim, Adam, mas vai passar um pouquinho de água nas pedras. Vai, de verdade, mas com a corrente elétrica não é assim. Se você oferece para a corrente elétrica um ambiente onde a resistência é 0, ela vai passar por ali. Então, o curto nada mais é do que isso. Você oferece um caminho, pensando numa analogia, né, de corrente, você oferece um caminho para a corrente cuja resistência é 0. E aí, automaticamente, você desliga o resistor. Beleza? Bom, continuando. Outras coisinhas que eu queria comentar com vocês. Deixa eu passar aqui. Espera aí. Medidores. Medidores. É interessante que nós sejamos apresentados a 2 instrumentos. Eu já falei um pouquinho sobre eles na primeira aula de eletrodinâmica, mas agora tem mais sentido falar, porque agora a gente consegue entender o conceito, né, de série paralelo. Por quê? Porque para entender um amperímetro e para entender o voltímetro, o problema não é entender o que ele faz. O problema é você explicar como você liga ele no circuito. Né? De maneira bem resumida, amperímetro é um dispositivo criado para medir corrente elétrica. Você quer saber onde está passando uma corrente elétrica? Você liga o amperímetro ali. Tá. E um voltímetro? Um voltímetro você pode usar basicamente para medir se um aparelho está funcionando. Por exemplo, quer ver um caso? Vamos imaginar que você tem lá, foi ligar o carro e a bateria supostamente arriou. Como é que você sabe se a bateria arriou ou não? Você vai pegar um voltímetro, você é uma pessoa que tem especialização nisso, que sabe fazer isso, né? Um mecânico e tal, ele vai pegar um voltímetro e vai ligar o voltímetro na bateria, nos 2 polos, e vai olhar o leitor. Se a bateria tiver com tensão que não seja 0, ou uma tensão X ali, ela está funcionando. Então, o voltímetro ele é um dispositivo usado para medir diferença de potencial. Enquanto o amperímetro é um dispositivo criado para medir corrente. Ok? Até aqui? Tá. Agora, existe uma diferença, como tudo que a gente estuda no pré-vestibular, entre o que você estuda no ideal e o que é na vida real. Então, a gente, como bons leigos do assunto, começamos estudando sempre as coisas ideais. Então, o amperímetro e o voltímetro que a gente trabalha no vestibular, eles são
amperímetro e voltímetros perfeitos. E eu vou dizer para vocês por que isso. Porque, gente, o amperímetro, ele é um aparelho que, por ser um aparelho elétrico, ao ser conectado no circuito, ele próprio vai afetar a corrente do circuito. Então, por exemplo, quando você põe um amperímetro para funcionar, ele vai estar ligado ali. Então, a corrente que o circuito fornece naquele momento não é a que ela forneceria se ele não tivesse ali, concorda? A presença dele atrapalha o processo, digamos assim. Então, o que seria um amperímetro ideal? É um amperímetro cuja presença não fosse notada. Entende o que é um amperímetro ideal? E a mesma coisa acontece com o voltímetro. A presença do voltímetro ali altera o dispositivo em si, o próprio dispositivo. Então, existem voltímetros ideais e existem voltímetros e amperímetros ideais. O que a gente precisa saber sobre eles? Bom, primeiro, o amperímetro, quando você vai ligar ele, se você quer medir a corrente, você tem que ligar ele exatamente no ponto de passagem da corrente. Certo? Então, por exemplo, veja, eu tenho aqui um sistema onde a letrinha A vai representar o meu amperímetro, tá? E eu coloquei ele ligado em série com o resistor. Percebe isso? Coloquei ele em série. Então, a corrente que passar por aqui, ó, vai ser a corrente do circuito inteiro. Ela tem que passar por aqui. Aí você pode falar para mim assim, Dan, mas quando ela passar por aqui, ela não vai gastar uma energia no amperímetro? Vai, mas se ele for ideal, não. E o que o amperímetro precisa ter para ser ideal? Vamos lá. O amperímetro ideal, ele possui uma resistência infinitamente pequena. Resistência infinitamente pequena. Vocês imaginam qual a ideia disso, né? Por quê? Porque a presença de uma resistência ali já afeta a corrente do circuito. Então, os amperímetros que são produzidos, eles são feitos de dispositivos com resistências muito pequenininhas. O menor possível, claro que dentro das limitações do aparelho, né? Tá? Na prática, não existe amperímetro ideal. Né? Como que acontece, então, para os caras medir a corrente? O próprio aparelho, ele é programado para calcular a corrente sem ele ali. Ele sabe a resistência que ele tem, ele mesmo faz o URI, ele é programado para ele calcular. Então, ele te dá uma corrente lida do quanto ele, do qual seria o valor da corrente se ele não tivesse ali. Tá? Aí, nós temos um outro problema. Por quê? O voltímetro, como você quer medir a DDP entre dois pontos, certo? Você deve ligá-lo em paralelo com aquilo que você quer medir. Então, por exemplo, você quer saber se o circuito, se o resistor está funcionando. Então, você quer medir. Se pensa nesse ponto aqui como ponto A e esse outro ponto aqui como ponto B. Eu quero medir a tensão entre o A e B. Então, o que eu faço? Eu conecto um aparelho que mede a tensão entre os dois pontos, que é o voltímetro. Ô, gente, só para fazer uma ponte com a química, esse voltímetro aqui, ó, é o que a gente usa na pilha para saber qual é o DDP dela. Quando a gente for montar a pilha lá na aula de eletrólise, de eletroquímica, a gente vai aprender a calcular a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é medida. Você constrói a pilha e aí pega o voltímetro e coloca um polo em cada ponto, tá? Coloca um polo em cada ponto. E aí ele te dá a DDP. Só tem um problema. Para o voltímetro não atrapalhar, qual é a situação? Como você ligou ele em paralelo, você sabe que a corrente, quando ela chegar nesse nó aqui, ó, ela vai ter que dobrar, não vai? Eu não quero que isso aconteça. Eu não quero que o voltímetro seja percorrido por corrente elétrica. Não quero. Bom, como é que eu posso fazer então?
eu vou produzir um voltímetro com resistência enorme. A maior resistência que eu conseguir produzir, dentro das limitações técnicas. Então, o voltímetro ideal, ele tem resistência infinita. Resistência muito grande. Ou eu pode falar de infinita, né? Que a outra eu usei infinitamente pequena, né? Grande. Tá? E aí, só emendando, então, né? Qual é o motivo de cada uma das situações? No caso do amperímetro, para que ele mesmo não afete a resistência equivalente do sistema, ou afete o mínimo possível. E aí ele não vai afetar a corrente. Para o voltímetro, porque garantindo uma resistência grande, eu garanto que a corrente não seja percorrida por ele. Para ele, não passe corrente por ele. Para ele não atrapalhar também no sistema. Tá? Beleza. Ou seja, na prática, gente, o que você precisa saber mesmo dos aparelhos? Se o cara perguntar para você, qual a leitura do amperímetro? Ele está perguntando qual é o valor da corrente. Se ele perguntar qual é a leitura do voltímetro, ele está perguntando qual é o valor da DDP. É isso, tá? Beleza, beleza. Podem tirar print para a gente seguir para a próxima parte. Eu já vi cair em vestibular algumas vezes, eu não sei exatamente aonde. Eu acho que é um momento bom para a gente fazer um comentário sobre uma coisa que talvez vocês tenham dúvida. Não sei se vocês já chegaram a ver algum exercício sobre isso. Vocês devem ter em casa, talvez alguns de vocês tenham esse tipo de dispositivo elétrico. Esse tipo de dispositivo a gente chama de interruptor paralelo. Ou, como está aqui no título, interruptor tripolar. Como que funciona o negócio? Imagina que você tem uma escada, tá bom? Aqui. E você tem uma lâmpada para iluminar a escada. Tá? Porque a escada tem um lugar que está meio fechado e tal. Então, para as pessoas descerem e subirem e não se acidentarem, é interessante que você acenda e apague a luz. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que vai subir a escada. Então, a lâmpada está apagada. Então, o que ela faz? Ela aperta o interruptor 1, a lâmpada acende. Aí ela sobe. Ploc, 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 ploc. Quando ela chega aqui, ela quer apagar a lâmpada. Então ela vem aqui, plaque. Aí a lâmpada apaga. Aí ela vai embora. Aí chega outra pessoa aqui e acende, plu, desce e apaga. Você pode fazer isso sempre, né? Como que funciona esse sistema? Como que funciona, né? Isso é um caso de um circuitinho, gente, né? Você tem, na verdade, dois interruptores, e é isso que torna o circuito um pouco mais complexo do que a gente está acostumado, né? E um dispositivo que vai gastar energia, que no caso seria a lâmpada, tá bom? Beleza. Como é que funciona isso? Então, você tem duas entradas de DDP. Né? Aqui ele está representando, porque geralmente nas residências, um dos polos ele vai no terra. Então você tem aqui uma fase e aqui uma outra fase também, que a gente chama de neutro, mas é uma fase. Então isso aqui, ó, esses dois fios são as DDPs. São as fontes de DDP. Como é que eu tenho que associar esse sistema para conseguir fazer isso? Né? Tem uns exercícios que ele mostra, as figurinhas, tal. Então vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma fase, então vamos colocar a fase. Não, vamos colocar de branquinho mesmo, vai. Porque depois eu vou ter que fazer vários desenhos, acho. Então aqui a fase, tá? Vamos chamar aqui de polo positivo. E a outra aqui, que é o neutro. É o neutro. Aí aqui eu vou colocar a lâmpada ligada no neutro. Tá aqui.
Aí aqui eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou instalar os interruptores. Tá bom? Vamos instalar os interruptores de acordo com uma situação em que a gente consiga ligar e desligar, né? Então aqui eu vou ter o interruptor I2, o superior ali. O interruptor I2, ele tem uma setinha aqui, ó, que ele pode vir para cá ou fazer isso. Tá? Então ele pode, ao ligar ou desligar, você faz isso com o interruptor. Tá bom? Aí aqui eu vou colocar um fio até aqui, assim. Tá? E agora aqui eu vou colocar outro interruptor. Ele pode fazer isso aqui, ó. Aqui. Pronto. Aqui você tem o interruptor I1. Tá. Tudo bem? Tá aqui. Peraí, deixa eu colocar mais para cá, assim. Pronto. Bom, do jeito que... Essas linhas tracejadas é só para mostrar para você o seguinte, ó. Aqui não tem nada, tá? Então, vamos apagar aqui para não ficar confuso. Pronto. Tá. Nessa situação, a lâmpada tá ligada ou desligada, gente? Desligada? Desligada, exatamente, ó. Não tem como a corrente sair daqui, ó. A corrente ela vai sair do positivo e vai tentar chegar no neutro, né? Só que, ó, tá vendo que aqui, ó, tem uma coisa, um fio liso? Então não tem como a corrente passar e pular aqui, ó. E aqui também, então tá desligada. Agora, a senhorinha chegou aqui embaixo. Quando ela chega ali embaixo, ela vai ligar a lâmpada. Ela vai fazer isto, ó, pluque. Quando ela fizer isso, você tem um novo sistema. Vamos lá. Interruptor. Interruptor. Olha lá. Sacaram o que aconteceu agora? Quando a senhorinha apertou o interruptor lá embaixo, ela girou o interruptor I1, que é o lado de baixo, e agora a nossa lâmpada acendeu. Pum. Pronto. Aí ela subiu. Subiu. Chegou lá em cima. Vamos desligar a luz, que conta de água, conta de luz está cara, bandeira vermelha. Agora ela vai mexer no interruptor I2. O I1 está lá embaixo. O que ela vai fazer? Ela vai mexer na teclinha do interruptor. Quando ela mexer na teclinha do interruptor, ela vai mexer para cá, ó, TOF. A hora que ela mexer TOF, ela desliga, ó, porque ela abre o circuito de novo, ó. Aqui. Ó, desligou. Ó. Ah, não, tá desligado, né, Dan? A pessoa fala, desligou e tá com a lâmpada acesa. Deus o livre, né? Opa, acho que temos alguém entre nós. Tá? Você percebe que qualquer movimento que você faça vai causar uma alternância? A próxima pessoa que mexer em qualquer interruptor, ela vai ligar. Olha lá. Qualquer dos interruptores, o que você fizer, ela vai ligar. E o outro desliga. Deu para entender como que funciona, gente? Podem tirar print se quiserem. Podem tirar print. Bom, para a gente encerrar então, eu vou fazer 4 exercícios que não estão na apostila de vocês. É daquele material que eu falei para vocês que eu estou colocando algumas questões. São questões de fixação de conceito. Tá bom? Aí a gente vai encerrando a parte de teoria de resistor equivalente. Tá? O próximo encontro de eletricidade, ele é o encontro. Né? Por quê? Porque a gente vai fazer
todos os exercícios de eletrodinâmica 1. São mais de 20 e poucos. Tem desde resistência equivalente, vamos falar de ponte de Wheatstone, tá? Tem bastante coisa para a próxima aula. Já vou até adiantando para vocês aí. A próxima aula de eletricidade vai ser na segunda noite, porque é a aula de 3 horas. E vai ser uma aula de 3 horas, gente. Não tem como, é uma aula que não dá para a gente falar, não, vamos terminar um pouquinho mais cedo, tá? Beleza? Bom, vamos lá então, vai, para a gente ir finalizando. Questõezinhas bem teóricas, tá? Nada muito para comprometer por enquanto. Os manuais de forno micro-ondas desaconselham, sob pena de perda da garantia, que eles sejam ligados em paralelo juntamente com outros aparelhos eletrodomésticos por meio das tomadas múltiplas, popularmente conhecidas como benjamins ou T's, devido ao alto risco de incêndio e derretimento das tomadas, bem como daquelas dos próprios aparelhos, né? Aquelas coisas que você vê tanto benjamin que o negócio tá até meio deitado assim já, né? Hoje em dia a gente não faz mais muito isso, né? Antigamente você não tinha muito recurso, né? As extensões não eram coisas muito comuns. Hoje em dia você tem umas extensões mais robustas, mas mesmo assim, né? Bom, aí, gente, dá uma lida nas alternativas e vê o que vocês chutam aí. Os riscos citados são decorrentes do quê? Qual é o problema de ligar muita coisa na mesma tomada? É isso que ele quer saber. Conforme você vai ligando coisas na tomada, vamos imaginar que você tem uma fonte de tensão. Certo? Tá. Aí você liga aqui uma coisa R1. Tá? Só para vocês entenderem, vamos usar um exemplo numérico, tá? Para a gente não ficar com loucura. Vamos supor um ADDP de 10 volts e um resistor de 2 ohms. Tá bom? Beleza. O pessoal já está falando aqui. O pessoal já está mandando a resposta. Acho que é por aí mesmo. Você concorda que nessa situação, a corrente elétrica que vai alimentar o circuito, U igual a RI, o I vai ser 5 amperes? Tá? Beleza. Agora o que eu faço? Eu pego uma extensão e ligo aqui um outro aparelho. Também de 2 ohms. Agora, a minha corrente ela passa a valer I linha. Porque o que ocorre? Quando você coloca 2 resistores em paralelo, porque é isso que a gente está fazendo. Quando você liga 2 aparelhos na mesma tomada, você está colocando o resistor em paralelo ali. Você está diminuindo a REC. Né? Antes a REC era 2, a REC linha passa a ser 1. Tá certo? Ó? Você coloca 2 resistores em paralelo, a corrente, a resistência vai diminuir, essa corrente que o circuito produz aumenta. Então você tem uma sobrecarga, tá? Por isso a resposta é B de bola. Corrente superior ao máximo que a tomada elétrica pode, a tomada múltipla pode suportar, tá bom? Porque aí a corrente vai esquentando a tomada. Beleza? B de bola. B de bola. Espera aí que estão chamando aqui. O efeito o efeito Joule, sim. Na verdade, a própria tomada esquentando, né, gente, é o efeito Joule. Vai esquentando o fio, esquenta a extensão, né, os plásticos todos, exatamente. Aumenta o efeito Joule. Aumentou corrente, né? Pui, exato, olha lá. Olha, apareceu aqui, tirou da minha língua aqui. Pui, exatamente. Aumentou o U tá o mesmo, o I aumenta, né? Aguardem a próxima aula, porque a gente vai dedicar uma boa discussão à potência, tá?
Na própria aula de exercícios, a gente vai fazer uma discussão boa já sobre potência elétrica, que eu acho bem legal também. Beleza, vamos lá. Questão 2. A questão 2, ela mostra pra gente como a associação série e paralela ela pode ser discrepante em termos de resistência equivalente. Considere 3 resistores, 12, 6 e 4. Ou em série, associação 1, ou em paralelo, associação 2. Qual a razão entre as resistências equivalentes da 1 e da 2? Então, a resistência equivalente 1, ela é a soma dos 3 resistores. R1 mais R2 mais R3. Certo? 12 com 6, 18. Com 4, 22. 22 ohms. Então, quer dizer, se eu tivesse que trocar os 3 resistores por um único resistor que surtisse o mesmo efeito, nós teríamos ali um resistor de 22 ohms, tá? Beleza. Agora, vamos olhar para a associação AB, a paralela, associação 2. A REC 2 eu vou fazer assim, ó. Primeiro, eu vou calcular a REC entre esses dois aqui, ó. R1 e R2. Então, ó. Primeira coisa que eu vou fazer. R1 paralelo com R2. Então, é produto pela soma. Então, é 12 vezes 6 sobre 12 mais 6. 18. Tá? Isso aqui dá 4 ohms. Então, o REC... Opa, perdão. Desculpa, gente. Portanto, o REC entre 1 e 2 é igual a 4 ohms. Tá bom? Agora, você tenta imaginar que no lugar de R1 e R2 tem um de 4. Então, você tem agora uma situação assim, ó. Você tem o resistor aqui substituindo 1 e 2, que é o resistor de 4 ohms, em paralelo com o nosso R3, que sobrou. Seria esse aqui, ó. É assim que a gente vai fazendo. Claro que o ideal é você fazer isso rápido, né? Você já calcula R1, R2, já enxerga que ele está em paralelo com o R3, tá? E já faz a conta. Como o R3 também vale 4, eu posso pegar o valor de um deles e dividir por 2, né? Então, o REC final, né? Vamos chamar de REC final, seria um resistor de 4 em paralelo com outro de 4. Dá 2. Portanto, ele quer a razão entre os RECs. REC da associação 1 sobre REC da 2. Tá 22 por 2, né? Que dá 11. Tá? Como é relação só, né, na verdade, então não tem unidade. Né? Tudo bem? Dá uma conferida nas contas aí para ver se está tudo ok. Bom, estando tudo ok de contas, a gente pode considerar uma situação assim. Veja se você concorda. A corrente que o sistema de baixo vai produzir, estou falando corrente como um todo, tá, gente? Corrente como um todo. Ela vai ser 11 vezes maior. Pelo simples fato de você ter colocado... Suponha que você tenha 2 tomadas com 110 volts, vai. 2 tomadas com 110. Na tomada 1, você coloca os resistores em série.
Na tomada 2, você coloca eles em paralelo. A corrente vai ser muito maior ali, tá? Beleza? Isso, de uma forma mais concreta, até explica a questão anterior, né? Da sobrecarga elétrica que dá no sistema. Se a resistência diminui, a corrente sobe, tá? Então, alternativa E. Tchau. Tchau. Vamos para a próxima aqui. Espera aí. Se vocês quiserem tirar print aqui. Resistências equivalentes. Calcule as resistências equivalentes, tá? Nos exercícios de sala, a gente vai pegar umas associações meio chatinhas, tá? A gente começa com as mais simples e depois vai pegando pesado. Aqui, ó, então vamos lá. É REC 1. Série, né? Série 1. 2 mais 4, 6 mais 6, 12. Aí depois a gente vê lá as alternativas. Então a A tá fora. 2, REC 2. Produto pela soma. Produto pela soma, né? 6 vezes 4, 24, dividido por 10, 2,4. Ele botou 4,2 ali, o chatão. A REC 3, olha que legal. Você tem vários resistores de 2 ohms. Você tem 5 resistores. Então você pega o valor de um deles e divide por todos. Por todos. Eles estão em paralelo ali, né? 2, 2, 2, 2 e 2. Tá bom? Dá 0,4. Percebe que até agora, qual é o sistema que está com menor REC? O que tem mais resistor em paralelo, tá vendo? É claro que conta também o fato de que esses resistores são pequenininhos, né? Tá? Mas enfim. Aí o de baixo, você faz duas contas, ó. Presta atenção aqui, ó. Produto pela soma aqui. Ou não, pode fazer por aqui que é mais fácil, ó. Quanto que dá o paralelo desses dois aqui, ó? O paralelo desses dois dá 1 ohm. Então tenta imaginar que você tem um resistor de 1 ohm aqui, ó. 1 ohm. 1 ohm. Nossa, que estranho ficou. Então você tem isso, ó, no 4. Já fazendo paralelo, o primeiro, né? Você tem um resistor de 1 e um outro aqui de 4. Aqui, ó. Esse aqui é o que você tirou o paralelo dos dois. E esse aqui é o outro. Aí você faz produto pela soma. O REC, então, né? Produto 4 pela soma 5. Dá 0,8. Certo? 0,8 ohms. Que é a alternativa correta, né? A 4. A D de doido. Os resistores, a resistência equivalente 0,8 e a E está falsa porque fala que os resistores estão associados em série. Na 4, não, estão em paralelo. Tá? Então, alternativa D de dado. Capite? Beleza, podem tirar print para a gente ir para a próxima. Acho que é a última. Eu separei 4, é. Separei 4. Três lâmpadas idênticas, essa eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? 3 lâmpadas idênticas foram ligadas num circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Olha que importante essas duas observações. A bateria possui resistência interna desprezível, ou seja, a própria bateria às vezes gasta energia. Vocês já estão ficando ligados disso, hein? Já vai ficando ligado disso. Para o assunto que vem na sequência. Tem gerador ideal e gerador real. Tá? Aqui ele está dizendo, esquece isso. A bateria é uma bateria ideal. E os fios também. Um técnico fez uma análise de circuito para prever a corrente nos pontos A, B, C, D e E. E ele chamou cada uma de um nome aí. I, A, B, C, D e E. Ele quer que a gente procure uma relação entre as correntes. Então, fiquem à vontade aí.
Aqui é uma análise para vocês, como é que eu faria uma análise pensando na questão em si, né? Já está chegando resposta aqui. Já está chegando resposta. Olha só. Se eu pensar na corrente saindo do polo positivo aqui, ó, ela vai passar por aqui. Ela só vai começar a se dividir a hora que ela chegar aqui nesse nó. Então, por exemplo, eu não posso dizer que a corrente que passa aqui seja igual à corrente que passa aqui. Não dá. Tem como. Não tem como. Tá? Uma coisa eu posso dizer. A corrente vai se dividir no primeiro nó. E aí você tem aqui uma corrente IB, tá vendo? Ó, subindo. Essa corrente IB aqui, ó, ela é menor que a corrente IA. Porque uma parte, ela desce para cá, ó. Certo? Tá. A segundo nó vem aqui, ó. Então aqui você tem uma segunda divisão e aqui você tem uma terceira divisão. Tá? Beleza? Todas as correntes vão se unir aqui, ó, no ponto B. Então você tem assim, ó. Você tem uma corrente IA que vai se dividir em IB e um outro I. Esse Izinho, ele vai passar por aqui, ó. Tá? O IB, ele vai chegar num outro nó e vai se dividir em IC e ID. Percebem isso? Aqui, ó. Uma parte vira ID e a outra parte vira IC. Tá? Essa é a análise que você tem que acostumar aqui no circuito. Tá bom? Outra coisa que a gente pode dizer é o seguinte, gente. Vocês estão percebendo que as três lâmpadas estão em paralelo? As três lâmpadas estão ligadas no positivo, ó. Isso aqui é o positivão, ó. E aqui o negativão. Por que isso é interessante? Porque elas têm a mesma DDP. Então a DDP dessa lâmpada é igual a dessa, que é igual a dessa. E elas têm a mesma resistência, porque as lâmpadas são iguais. Então eu posso, nesse caso, afirmar que a corrente que passa aqui, ó, essa corrente, é igual a essa, que é igual a essa. As três correntes aqui são iguais, porque elas têm a mesma resistência. Tá? Então eu posso dizer que a corrente que sai, já ir concluindo então, ó, a corrente que sai é a mesma que chega, então IA igual a IE, né? Porque o IC vai juntar com o ID, que vai juntar com o Izinho, e vai virar tudo IE. Então, IA igual a IE, tá? E IC igual a ID. IC e ID são as correntes laterais ali, as que estão passando individualmente em cada uma das lâmpadas. Tá bom, gente? Beleza? Então ficamos com a alternativa A. Essa é a resposta da questão, alternativa A. Ok? Beleza, galera? Perguntas. Encerramos a parte de teoria, né? A parte mais grossa de teoria desse bloco 1 de eletrodinâmica. Né? Na sequência, a gente entra com potência, gerador, receptor, tá? Que é uma partezinha que cai um pouquinho mais por conta da questão da potência. Tá?